Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9 até o versículo 17. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O dia do Senhor vem. E quando nós falamos de o dia do Senhor, nós estamos falando daquele dia anunciado em toda a Bíblia, chamado de o grande e também terrível dia do Senhor. O dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor vem. É também chamado de o dia do juízo, ou o juízo final, ou também o grande dia. Esse dia vem, o juízo de Deus sobre toda a terra, sobre todos os homens, sobre tudo o que nós já fizemos, sobre tudo o que já aconteceu sobre essa terra. Deus colocará um ponto final na história, e Ele já vem avisando isso há muito tempo. Há milhares de anos isso vem sendo anunciado. E aí que nós voltamos para João, que é aquele que conversa conosco neste livro. João, que com 96 anos estava aprisionado na ilha de Patmos. Vocês já ouviram isso? Na ilha prisão. Ele estava lá naquela colônia cumprindo uma pena, uma terrível pena que lhe foi imposta porque ele pregava o Evangelho, porque ele pastoreava igrejas, porque ele anunciava Cristo Jesus, porque ele anunciava esta verdade que é impossível de ser contestada, porque é a verdade sobre Deus, porque é a verdade absoluta de Deus. E esta verdade, como ela não pode ser abafada pelos homens, os homens tentam, e especialmente os homens ímpios, rebelados contra Deus, eles tentam calar a voz daqueles que falam a respeito do Senhor, daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho, mas juntamente com estas boas novas, as palavras de juízo sobre uma terra que decidiu rebelar-se contra o seu Criador. João estava lá, preso, e as igrejas que João pastoreava, as igrejas da Ásia Menor, todas elas igualmente sendo perseguidas e duramente afligidas pela violência do Império Romano, que martirizava cristãos. E não apenas lá no primeiro século isso aconteceu, mas ao longo de 2000 anos de história, em muitos lugares no mundo, para não dizer todos, mas em muitos lugares do mundo, o cristianismo foi perseguido e cristãos têm sido martirizados até o dia de hoje por causa das palavras de Jesus, por causa do Evangelho. As pessoas até toleram uma Bíblia dentro de suas casas, as pessoas até toleram uma Bíblia numa estante dentro de uma biblioteca pública, as pessoas até toleram uma Bíblia aberta no criado mudo ao lado de sua cama. O que as pessoas não toleram é quando essa palavra é lida e quando ela é ensinada. O que as pessoas não toleram é o que esta palavra diz. Elas a suportam como um amuleto, mas não toleram as verdades contidas nela. E por conta disso, todos aqueles que ousam viver e depositar a sua fé em Cristo Jesus e nas palavras do Evangelho,
eles terão que sofrer oposição, necessariamente sofrerão oposição sobre essa terra. Durante curtos períodos, em locais diferentes ao longo da história, os cristãos têm desfrutado de uma relativa paz em alguns países, como nós enfrentamos, ou como nós desfrutamos aqui. Mas não uma paz silenciosa. Existe contestação à verdade do Evangelho o tempo todo sendo proferida por aqueles que ditam a cultura, que ditam as tendências, por aqueles que contam a história, por aqueles que dão as notícias, por aqueles que governam. E não poucas vezes o Evangelho tem se tornado sinônimo de algo intolerável dentro de uma sociedade que prega a tolerância, exatamente porque o Evangelho prega um único caminho para Deus, uma única forma de redenção, que é Jesus Cristo, e este mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pois bem, João, que pregava isso no Evangelho por causa do nome de Jesus, e no meio desse sofrimento, desta grande e terrível crise, Cristo aparece para João na ilha e traz revelações extraordinárias. A primeira cena que nos é apresentado no livro de Apocalipse é a cena de Cristo caminhando no meio da igreja e mandando mensagens, cartas para as suas igrejas, e nós estudamos isso quando lemos o capítulo 1, 2 e 3. A segunda cena que nós começamos a ver desde o capítulo 4, João é tirado numa forma de um êxtase espiritual de dentro daquelas cavernas onde ele minerava como um exilado, e ele é levado ao céu, e ele de imediato, quando ele se vê diante da glória celestial, ele enxerga o trono de Deus, ele vê o Senhor assentado sobre um trono, vê 24 tronos dos anciãos que representam as igrejas do Antigo e no Novo Testamento, da Velha e da Nova Dispensação, vê 4 seres viventes, algo extraordinário, representando todo ser vivo que já foi criado por Deus, todos eles adorando o Criador, percebe o Espírito de Deus de forma plena naquele lugar, e imediatamente os seus olhos se voltam para o Cordeiro de Deus, aquele que for morto, mas agora está vivo, cheio de glória, cheio de majestade, Jesus Cristo, que ofereceu um sacrifício para que nós fôssemos salvos. Ele contempla o Cordeiro, e enquanto ele contempla e adora o Cordeiro, junto com todos os seres viventes, um livro está nas mãos de Deus, um livro selado, e então João percebe e começa a chorar, porque ele vê que aquele livro continha a mensagem e as revelações para o período em que ele estava vivendo, e para o período que compreenderia toda a história entre a primeira vinda de Cristo e a sua ascensão de volta aos céus, e a segunda vinda de Cristo, quando ele consumaria a história. Mas João fica aflito, porque nem entre os seres viventes, nem entre os anciãos, nem entre os anjos, nem entre nenhum ser celestial havia a possibilidade de que alguém fosse digno ao ponto de poder abrir aquele livro que estava lacrado com 7 selos. E nós vimos isso no capítulo 5. Mas eis que então o Senhor Jesus toma este livro das mãos do Senhor, o Cordeiro vivo de Deus, ele sim tem toda a autoridade e é digno e tem o poder para desatar os selos. E ele começa a desatar esses selos, e à medida que ele vai desatando os selos, a realidade do que aconteceria naqueles dias de João, e aconteceria até os dias da volta do Senhor Jesus, começou a ser revelada. E então nós temos narrado, e foi o que nós vimos na semana passada, 4 cavaleiros, que são chamados de 4 cavaleiros do Apocalipse. Nós vimos o primeiro deles, que é um cavalo branco, montado por um cavaleiro vencedor, e é uma descrição de Cristo e do Evangelho dele, que é anunciado e que é pregado às nações. E isso é extraordinário, porque ele traz a palavra de redenção para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados, cheios de culpa. Ele é aquele que traz a vitória que nós tanto almejamos. Ele é o vencedor desde o princípio, e nele nós também seremos vitoriosos, apesar dos grandes desafios, das grandes lutas e dos sofrimentos que aqueles que amam a Cristo terão que enfrentar neste mundo rebelado contra Deus. Mas na sequência vem outros 3 cavaleiros, e eles marcam a oposição que é permitida e ordenada pelo próprio Deus nesta terra, porque Deus entrega aos homens rebelados contra ele a sua própria impiedade. E nesse sentido então vem um cavaleiro, que é um cavaleiro vermelho, e esse cavalo vermelho, ele simboliza a guerra, ele simboliza todo tipo de oposição que os homens fazem entre si, e que os homens fazem contra a igreja do Senhor, mostrando que esse período entre a primeira vinda de Cristo e a última, será marcado por conflitos em toda parte, em todos os lugares, e principalmente, um grande e terrível conflito do mundo, contra a igreja, que é representante do reino de Deus nessa terra.
Depois, o terceiro cavaleiro, este é chamado de o cavaleiro amarelo, e esse cavaleiro amarelo, ele representa a fome, representa todo tipo de desigualdade social, representa todo tipo de instabilidade que está presente na sociedade do nosso tempo, que marca a nossa história de forma terrível, mostrando a grande hipocrisia dos homens que são capazes de se incomodar e fazer parar o mundo por causa de um vírus que surge e acaba tomando proporções midiáticas, mas ninguém fala dos milhões, das dezenas de milhões de pessoas que morrem todos os anos por causa de fome. Ninguém fala sobre as dezenas de milhares de abortos, de milhões de abortos que são realizados todos os anos. E os homens hipocritamente param o mundo por causa de um vírus. Eu não estou desmerecendo a enfermidade, dizendo que ela não existe, porque ela existe, você deve se cuidar. Mas o ponto é, existem milhões de mortes acontecendo todos os anos por outros motivos, e ninguém diz absolutamente nada. Entre essas milhões de mortes, existem centenas de milhares de mortes de cristãos, que ninguém abre a boca para fazer nenhum tipo de menção, em nenhum jornal, em nenhum livro de história, em nenhum site, por mais popular que seja. Este é o cavaleiro amarelo, andando entre nós, espalhando morte, espalhando desigualdade, espalhando todo tipo de mazela social, e nós fechamos os olhos e fazemos de conta que isso não está acontecendo. E a não ser que uma coisa se torne midiática e seja usada politicamente pela mídia, nada acontece. Nada acontece. E a gente vai vivendo como se nada estivesse acontecendo. Mas Deus mostrou para João, Deus anunciou para João, através dessa imagem, que todo esse período entre a primeira vinda dele e a volta dele, a última vinda, seria um momento marcado por essas desigualdades, por estas mazelas, e por essa fome que mata, por essa pobreza que mata, por essa miséria que mata o homem, e que mata e que destrói toda a sociedade. E o último cavaleiro que nós vimos foi o cavaleiro preto, e esse cavaleiro simboliza a morte, e tem um duplo sentido. O primeiro é aquele que mostra que 100% de todos os homens que nascem, eles morrem, porque o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores. Num segundo sentido, esse cavaleiro significa uma mortandade autorizada por Deus para mostrar parcialmente a sua ira contra o pecado. E então, não poucas vezes, através de pestilências, através de situações de cataclismas, de terremotos, maremotos, tsunamis, não poucas vezes Deus libera parcialmente a sua ira para que a vida de pessoas sejam ceifadas. E para que, olhando para isso, o mundo dos vivos, aqueles que não morreram, se arrependam enquanto há tempo. E a gente olha para tudo isso e fala: pastor, é sério que isso tudo está na Bíblia? Tá. E João diz: bem-aventurados, felizes as pessoas que leem isso e atentam para essas palavras. E então nós vamos para, lembra que são 7 selos, hoje nós vamos para o 5º selo e o 6º selo. O 5º selo então e o 6º selo, eles vão mostrar para nós o advento do dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor. É como se João tivesse um fio condutor da história, onde ele tem 4 cavaleiros dominando esse grande período, e de repente o 5º selo não diz mais respeito a esse período, mas o fim dele. E o fim dele é com o advento do dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele é precedido por um movimento no céu, e ele é realizado por um movimento na terra. Eu vou explicar isso. Quando nós olhamos o 5º selo, que está aí entre o verso 9 e o verso 11, nós vamos encontrar que antes do grande e terrível dia do Senhor, existe algo peculiar acontecendo diante do trono de Deus. E depois do verso 12 até o verso 17, nós vamos observar algo peculiar acontecendo universalmente sobre a terra no dia do juízo. E o que são essas coisas? Bom, vamos lá. O dia do Senhor vem, em primeiro lugar, ele será precedido pelo clamor dos santos diante do trono de Deus. E é isso que João nos mostra. Veja aí novamente o verso 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. E aí o altar é referência ao lugar aonde está o trono de Deus. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, ou soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas sobre a terra o que tem sido feito?
contra o seu povo. O ponto para nós é o seguinte: as almas dos que morreram pela fé, elas estão no céu. Não há um sono como as pessoas imaginam, que uma pessoa morreu e aí ela fica dormindo lá, inconsciente, até o último dia, quando o Senhor Jesus voltar, ressuscitar o corpo daquela pessoa e a reconstituir uma pessoa. Esse ensinamento não é um ensinamento que encontra berço, encontra fundamento na palavra de Deus. Muito pelo contrário. Quando a Bíblia fala que não poucos são aqueles que dormem, lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo não está dizendo que as pessoas que estão morrendo, elas estão na realidade entrando num sono da alma, um sono eterno até a volta de Cristo, ou um sono temporário. Paulo está sendo eufemístico, ele está usando um eufemismo para a morte. O que ele está dizendo é que as pessoas que ousam se aproximar de Deus, sem levar em consideração a santidade, a majestade de Deus, elas correm um risco terrível, e não são poucas as que fazem isso e que morrem. E a Bíblia está cheia de exemplos disso. Nós temos exemplo dos filhos de Arão, que ousaram pegar as roupas do pai e entrar num lugar santo, simulando que eles eram sacerdotes quando eles não eram, e o resultado disso foi o quê? Eles foram fulminados pela presença de Deus. Nós temos um exemplo de um casal lá em Atos, que trouxe uma oferta mentirosa, hipócrita diante de Deus. Eles não queriam adorar a Deus com oferta, mas eles queriam a glória dos homens, eles queriam um recurso para si mesmo, e o resultado da mentira deles é que eles foram fulminados na presença de Deus. E não poucas histórias dentro das Escrituras mostram, e Paulo com certeza sabia de outras tantas, de gente que ousava atentar contra a majestade, a santidade, a retidão de Deus, e o resultado disso é que elas eram mortas. E o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa, apenas ele está usando dormir como um eufemismo, para minimizar o que ele está dizendo. Não está querendo falar em morte dentro do contexto da ceia do Senhor, mas o fato é esse: que pessoas que se aproximam de Deus com a vida irregular estão zombando de Deus. E lá em Gálatas capítulo 6 ele diz que de Deus não se zomba. Deus não tem por inocente quem tenta mentir ao Espírito. Esse é o princípio bíblico que nós encontramos em todos esses textos. E aqui então, nesta afirmação que nós encontramos na visão de João, João está vendo o trono de Deus, e diante do trono de Deus ele enxerga as almas daqueles que já morreram, dos crentes que já partiram, muitos deles martirizados por causa da sua fé. Ele não faz menção aos seus corpos, mas ele diz que eles estão lá, eles estão acordados, eles estão conscientes, e eles estão clamando diante de Deus por aquilo que está acontecendo aqui, pelas almas daqueles que estão sendo mortos por causa do testemunho deles de Cristo Jesus, pelo sangue que está sendo derramado desses mártires por causa do amor deles a Cristo. E eles estão no céu conscientes do que acontece aqui. E isso tira um outro equívoco que normalmente a gente tem, de achar que no céu, quando a pessoa vai para o céu, acontece uma amnésia instantânea e ninguém lembra de mais nada. Você não encontra a base bíblica a respeito disso. Você encontra sim a palavra de Deus dizendo que no céu o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quem estaria porventura chorando se não tivesse memória? Então, por que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas? Por que o Senhor vai nos consolar, se não para trazer o consolo e as respostas para as nossas angústias? E é exatamente o que acontece nesse texto. João vê aquelas almas clamando diante de Deus por justiça, não por vingança, mas por justiça, porque o nome de Cristo tem sido atacado na violência que tem sido lançada e promovida com os cristãos. E aquelas almas que estão diante do trono de Deus, elas clamam ao Senhor para que o Senhor coloque um fim nisso. E o João diz que alguns, e devem ser seres celestiais, chegam para estas almas e diz para elas: repousem, descansem. O termo é precisamente esse: descansem, descansem. O que nós podemos aprender com esta visão e com esses acontecimentos que precedem o dia do Senhor, é que durante todo esse período que nós estamos vivendo agora, quando um cristão é morto, a sua alma vai diretamente ao trono de Deus, e ele se reúne com uma multidão de santos que já partiram, e eles estão na presença do Todo-Poderoso Deus, diante do seu trono. Eu preguei sobre o trono de Deus há umas 4 semanas atrás, e no meio da noite me deu um negócio estranho lá, meu peito ficou apertado, acelerou o batimento, e eu fui para o banheiro, e naquele sentimento, não sabia o que estava acontecendo, eu fiquei numa encruzilhada. Ou eu chamo a Cibele,
e vou pedir um socorro, ela vai ficar assustada, mas pelo menos, se tiver que fazer alguma coisa, me leva para um lugar para ser socorrido, né? Ou eu fico quietinho e vejo se Deus me leva logo para o trono da glória. Porque eu tinha acabado de estudar isso daqui e tinha absoluta convicção de que se alguma coisa desse errado, eu estaria diante do trono da glória. E eu falei, eu quero o trono da glória, eu quero ficar mais um pouquinho aqui. Bom, se eu estou aqui, vocês sabem já o que aconteceu. Mas não foi a Sibeli que me salvou. Eu voltei para a cama, deitei, falei, Senhor, é contigo. Se o Senhor quiser que eu vou para o trono da glória, eu vou. Se o Senhor não quiser, eu vou ficar aqui. Acordei, feliz de ver minha esposa do meu lado, mas triste, porque não era o trono da glória. Mas eu me contento com a minha esposa até que chegue o trono da glória. Porque para mim ela é glória de Deus para a minha vida. Voltando ao sermão. Muito bem. É isso que acontece com o crente. Quando a nossa vida se encerra aqui, imediatamente você é promovido para o trono da glória. E lá no trono da glória, você não tem amnésia, mas você clama ao Senhor: Senhor, estão matando os teus filhos. Senhor, estão tripudiando em cima do evangelho. Senhor, até quando isso vai continuar? Quando vai chegar o grande dia do Senhor? E aí o Senhor e os seres celestiais vão dizer: descansa. Descansa, porque está tudo sob controle. Nós aprendemos que Deus não poupa os cristãos de passarem por tribulações, por lutas, e de serem até perseguidos por causa do evangelho. Deus não os poupa disso. Muito pelo contrário, Deus nos dá o privilégio de morrer como Cristo morreu, de morrer pela verdade, de morrer pelo evangelho. E não há morte mais honrosa para um filho de Deus do que esta que se assemelha àquela que Cristo teve. E a exemplo disso, os apóstolos, por exemplo, eles foram crucificados, muitos deles como Cristo foi. Alguns foram decapitados, alguns foram queimados, mas eles morreram por causa do amor que eles tinham por Cristo Jesus. E não apenas eles, mas nós falamos aqui na semana passada, só no primeiro século, cerca de 200 mil pessoas foram assassinadas pelo Império Romano dentro das arenas por causa de Cristo, por causa do nome de Cristo. No segundo século, 224 mil pessoas morreram por causa do nome de Cristo. E até que se instituiu a religião cristã, na época de Constantino, no quarto século, como religião oficial, cerca de 3 milhões de cristãos foram mortos por causa do nome de Cristo. E estas almas estão diante do trono de Deus. E Jesus já tinha nos alertado sobre isso, quando ele diz lá em Mateus, no capítulo 24, versos 9 e 10: então vos entregarão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O mundo parece evoluir, mas só parece, porque o mundo não evolui, o mundo dá passos para trás. Não importa o quanto haja avanço tecnológico na nossa sociedade, no nosso tempo, o mundo involui, o mundo retroage. Porque o que nós estamos vendo é o mundo das pessoas supostamente civilizadas levantando uma bandeira de guerra contra o cristianismo, contra todos os princípios da fé cristã. Vocês estão me ouvindo falar sobre isso constantemente aqui. E embora ainda não seja a violência física aqui no Brasil, mas a violência intelectual, a violência verbal, a falta de honestidade intelectual tem sido utilizada para atacar conceitos bíblicos. Acreditem vocês, eu ouvi esses dias que a fonte, a origem do comunismo é Atos 2. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é desonestidade intelectual. É esse o mundo que nós estamos vivendo. É esse o mundo que nós vivemos. É um mundo que ataca a fé cristã e tenta de alguma maneira deturpar todo tipo de informação que você encontra nas Escrituras para diminuir o caráter de Cristo, o poder de Deus, e aumentar o caráter humano e o poder dos homens. Mas o Senhor vê todas essas coisas, e as almas daqueles que sofrem no meio dessa perseguição, mesmo quando suas vidas são exterminadas dessa terra, eles vão ao trono de Deus, e diante do trono de Deus, eles mendigam a glória do Senhor sobre esta terra, pedindo que o Senhor faça com que o nome dele seja glorificado entre os homens. E a única maneira disso acontecer é vindo o grande e terrível dia do Senhor.
É o dia da vindicação, é o dia em que o Senhor fará com que todo joelho se dobre diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus. Até esse dia chegar, se nós tivermos que enfrentar a morte pelo nome de Cristo, não desfaleçamos. E nós observamos que quando, e eu disse isso semana passada, quando a gente pensa em tortura, e quando a gente pensa nesses martírios, a gente fica imaginando, será que eu resistiria? Será que eu conseguiria resistir ao fogo? Será que eu conseguiria resistir às feras? Será que eu conseguiria resistir às torturas? Será que eu resistiria a ver a vida do meu filho sendo tirada diante dos meus olhos por causa da minha fé? Será que nós resistiríamos a isso? E o fato de existir almas de mártires diante do trono de Deus, e é isso que Cristo está mostrando para João, significa que Deus nos capacita a sofrer por causa do nome dEle. Porque se dependesse de nós e da nossa natureza humana, pregressa, terrível, que se amedronta e que é fraca, nenhum de nós resistiria. Mas não tenha dúvida, se você tem este medo, este receio de que se essas coisas voltarem a acontecer, eu não sei se eu serei um crente tão firme como João, ou como Paulo, ou como todos aqueles cristãos do primeiro século. Eu não sei se eu serei como Policarpo, que foi queimado vivo e disse que ele não ousaria negar a Cristo Jesus, porque o Senhor foi fiel a ele durante toda a vida. Como ele poderia deixar de ser fiel ao Senhor na hora da sua morte? Eu não sei se eu seria como Policarpo. Mas a palavra de Deus nos afirma que o Espírito do Senhor é que dá força para que você resista a tudo isso. E então, diante daquele clamor para que o Senhor vindique a sua glória entre os homens, o texto diz, e você pode observar no verso 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Ou seja, a ideia aí é que parece que aqueles santos acabaram de chegar diante do trono, e o Senhor lhes deu uma roupa branca. E você lembra do que é roupa branca? Roupa branca era a vestidura dada para o sujeito que foi inocentado diante de um tribunal. Significa, você está livre. Significa, você foi justificado. Significa, você está limpo. Significa, não há nada contra você. Você venceu. E a vestidura branca, eu já citei isso para vocês, representa a justiça de Cristo que é colocada sobre nós e sobre as almas daqueles que estão diante do trono de Deus. O texto diz que foi colocado uma vestidura branca sobre cada um deles, e lhes disseram: repousem, descansem ainda por pouco tempo. E aí nós temos uma boa notícia: pouco tempo. O difícil é que quando tem alguém lá nas regiões celestiais dizendo pouco tempo, a gente não sabe muito bem o que isso significa. Até agora são pelo menos 2000 anos desde que João ouviu: falta pouco tempo. Mas é óbvio que isso só tem a ver conosco, porque quem não está numa esfera chamada de eternidade, tempo não faz o menor sentido, porque a eternidade é o eterno presente e a ausência da contação do tempo. E então isso só diz respeito a nós. Provavelmente o que João ouviu, a única maneira de descrever era descrever dessa maneira, dizendo: falta pouco tempo. Mas pouco tempo de acordo com a ótica e com a perspectiva de Deus. Eu espero, com todas as minhas forças, que agora seja pouco tempo mesmo, porque eu não vejo a hora de estar diante deste trono, e nem de ver vingado o nome do meu Senhor, que tem sido tripudiado sobre esta terra, que tem sido desonrado entre os homens. Mas o dia do Senhor vem, e até que esse dia chegue, existem milhões e milhões de almas diante do trono do Senhor, descansando, com vestes brancas, estão lá aguardando que chegue o grande dia do Senhor. E o Senhor disse para elas: aguardem, falta pouco tempo, e eu preciso que aqueles que ainda vão morrer por causa do meu nome se unam a vocês. Quando esse número se concluir, então virá o grande e terrível dia do Senhor. Eu não sei se nós seremos reunidos a estas almas antes daquele dia, ou se nós estaremos vivos quando o Senhor Jesus voltar e seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Eu sei que a minha oração é que esse dia chegue logo. A pergunta que eu quero fazer agora para você, antes de falar a segunda parte, é:
Você está preparado para esse dia? Você está preparado para encontrar o trono do Todo-Poderoso Deus? Deixa eu te adiantar, humanamente falando, nenhum de nós tem condições de encarar o trono do Santo Deus. A única maneira que nós podemos chegar lá é pelo único acesso possível, que é Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus morreu na cruz, Ele estava recebendo sobre si, por imputação, todos os meus pecados, todas as minhas dívidas, mesmo as minhas que estou aqui vivendo 2000 anos depois daqueles acontecimentos. O meu nome estava escrito sobre Cristo Jesus, e através do sacrifício dele, todos os meus pecados foram perdoados. É por isso que nós temos a confiança de que podemos chegar diante do trono do Todo-Poderoso Deus, porque Deus nos vê através das lentes da justiça do seu Filho e nos vê justificados. Portanto, a pergunta é: você está preparado para chegar diante do trono de Deus, para encontrar-se com Jesus, para encontrar-se com o Todo-Poderoso Deus? A única forma de estar preparado é se a minha vida estiver inteiramente entregue a Cristo Jesus. A segunda parte desta visão, João então percebe o sexto selo sendo aberto. E quando o sexto selo abre, a respeito do dia do Senhor que vem, ele nos afirma o seguinte: que o dia do Senhor trará clamor ao mundo dos ímpios. O dia do Senhor trará grande comoção ao mundo que nunca se dobrou, que nunca se rendeu e que nunca reconheceu o senhorio de Cristo e a divindade e a existência do nosso Deus. Este mundo entrará em caos. E ele apresenta isso para nós de duas formas, mostrando a comoção na natureza, em toda a criação, e mostrando a comoção nos homens. Vejam como isso é apresentado. No verso 12 ele diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. E aí, terremoto, para nós que estamos aqui no Brasil, a gente só conhece pela televisão. Mas para os primeiros leitores do livro de Apocalipse, terremoto era uma coisa muito comum. Se você lembrar, quando eu falei sobre as cartas da igreja de Sardes, da igreja de Filadélfia e da igreja de Laodiceia, você lembra que essas três cidades têm em comum que elas foram fortemente abaladas por um terremoto que aconteceu no ano 22 depois de Cristo. Todas elas foram dizimadas, destruídas, completamente assoladas, e algumas cidades tiveram até que mudar de posição por causa desse terremoto. Algo que se repete novamente no ano 67 depois de Cristo. E aquela região que hoje é a Turquia, a região da Ásia Menor, era uma região que estava constantemente sofrendo com estes terremotos. Então, veja, o que João quer que eles percebam, que eles sintam que é algo absolutamente impactante, é algo que põe em profunda convulsão toda a ordem das coisas criadas. E ele começa afirmando terremotos, e ele diz: então quando abriu aquele selo, sobreveio um grande terremoto. E aí ele começa a falar de coisas que fogem à nossa capacidade imaginativa, quase que parece uma cena daquelas de filme de ficção. Ele diz: o sol se tornou negro como um saco de crina. Saco de crina, essa expressão diz respeito a uma forma de expressar luto no primeiro século, que era realmente uma roupa fabricada com crina de animais, crinas negras, e as pessoas, quando estavam em luto, vestiam essas roupas, e essas roupas tinham uma cor de um preto profundo ou fosco. E aí a ideia é que o sol se tornou algo assim, ou seja, ele se apagou de forma absoluta. A lua toda ficou com a cor de sangue, como sangue. As estrelas do céu caíram para a terra, e eu vou explicar isso, como uma figueira, quando abalada, veem os seus figos cair no chão. O céu recolheu-se como um grande pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. 6 grandes eventos cósmicos acontecem aqui. Não adianta a gente cair na tentação de ler isso literalmente, porque não vai funcionar. Mas também não adianta a gente cair na tentação de tentar achar uma explicação e ler isso daqui como uma coisa meramente ilustrativa, porque também não vai funcionar, você não vai entender. E deixa eu te explicar por quê. Lembra que Apocalipse precisa sempre ser interpretado através do Antigo Testamento? Estas mesmas expressões aqui, elas aparecem no Antigo Testamento, e é difícil de imaginar que autores diferentes,
em épocas diferentes, escrevem a mesma coisa, falando a respeito do fim. Só pode ser, primeiro, por inspiração divina, e segundo, isso não é apenas ilustrativo. Isso daqui diz respeito a algo que é muito poderoso, e que em todas as épocas, quando fosse lido, deveria fazer as pessoas pararem e refletirem sobre este momento, que será um momento que colocará terror no coração de todos os homens. Deixa eu ler para vocês, profeta Ezequiel, capítulo 38, verso 19. Ezequiel 38, verso 19, Deus falando através do profeta: em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Jeremias 12, verso 31, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do brilhar. A diferença é que lá diz que elas caem do céu, aqui diz que elas param de brilhar. Isaías 34, verso 4, as estrelas do céu serão todas dissolvidas, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército celeste cairá como folhas secas da videira e da figueira. Veja que João provavelmente está usando este texto para citar o que ele está citando lá na frente, do que ele viu quando aquele sexto selo foi aberto. E ainda Mateus 24, 29, e imediatamente, palavras de Jesus, palavras do Senhor Jesus, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas, quem disse isso foi Cristo, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E aí eu pergunto a você, o que vai acontecer neste dia? O que vai acontecer nesse dia é que todo este universo e toda a natureza como nós a conhecemos, ela será desfeita. Sabe quando você cria um determinado cenário, como uma maquete, e tudo ali está perfeito e aparentemente segue lógicas de espaço, lógicas de construção, e de repente um dia você decide se desfazer daquilo, e lá na sua maquete você fez um solzinho, e aí você simplesmente vai lá e tira o sol fora. Imagine que se você fosse um morador daquela maquete e olhasse o sol sempre lá, nascendo e se pondo, todos os dias, você imagina, isso é algo absolutamente inabalável. Nada pode destruir esta organização espacial. Mas de repente vem o Senhor da maquete, o Deus da maquete, ele decide simplesmente que ele vai desligar o botão e o sol se apaga. Consequentemente a lua também não tem mais luz para oferecer. E as estrelas vão cair do céu. Pastor, não tem como, estrela é infinitamente maior do que não infinita, mas muitas vezes maior do que a terra. Como é que a gente pode? Não, as estrelas, a luz viaja, ela demora tanto tempo para viajar, que até que se elas mudarem de lugar, nós não vamos ver isso num dia. Isso levará milhões de anos para que a gente perceba esse movimento. Não pode ser. E eu digo para você, pode, porque Deus não está submetido às leis da física, Ele não está submetido às leis da matemática, Ele não depende de nenhuma razão humana para fazer o que Ele quer. Ele simplesmente põe e tira o que Ele quiser do cenário do universo. E o que João viu é que naquele dia, como Isaías também viu, como Jeremias também viu, como Ezequiel também viu, que no último e terrível dia do Senhor, o Senhor desfará essa terra na mesma velocidade com que Ele a criou. E os homens que estarão sobre este chão, eles entrarão em pânico, um pânico terrível, porque o que será que eles contemplarão quando este céu se desenrolar como um pergaminho e eles enxergarem o que João está vendo agora, o trono do Todo-Poderoso Deus? E aí nós vamos para a segunda comoção, que é entre os homens. Os homens, eles vão convulsionar diante disso, e o texto diz, e ele cita 6 classes de pessoas. Ele diz que os reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres, todos, quando eles virem tudo isso, eles vão dizer que os montes caiam sobre nós, porque é melhor morrer esmagado do que contemplar o Todo-Poderoso Deus. Porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Ele veio como um homem humilde, ele se humilhou, ele se empoeirou, e ele se permitiu, e permitiu aos homens pregá-lo numa cruz, para salvar os pecadores. Mas quando ele voltar, ele vem como o Cordeiro vingador, como um juiz,
e a ira do Cordeiro e a ira de Deus será conhecida de todos os homens. E eles conhecerão isso num instante, quase que como num abrir e fechar de olhos, de uma maneira tão profunda que eles desejarão morrer. Mas o texto diz que eles não encontrarão a morte. Eles vão pedir: nós queremos morrer. E Jesus disse: não, agora vocês não vão morrer, porque agora vocês vão enfrentar o justo juízo de Deus. Um dia que será um dia de extraordinária alegria, de indescritível luz para aqueles que amam a Cristo Jesus, tanto os que já estão diante do trono da graça de Deus, quanto aqueles que estão aqui sofrendo pelo nome de Cristo, e que num abrir e fechar de olhos eles serão transformados e se juntarão a milhões e milhões de almas daqueles que já morreram e celebrarão a vitória do Cordeiro. Esse dia será um dia de trevas para aqueles que simplesmente não se renderam a Cristo Jesus. E aí novamente eu quero perguntar a você: o que você estará fazendo nesse dia? Você estará saltando de alegria, como o salmista diz, como um bezerro selvagem? Ou você estará tentando se esconder pelos antros da terra? Nós passamos a vida inteira esperando muitas coisas. Quando somos crianças, nós queremos ser jovens, para a gente ser autônomo e ter liberdade, né? Estudar fora, conhecer outras pessoas, dormir tarde, passar noites em claro, por que não? Depois a gente quer a profissão e ganhar o primeiro salário, e que seja bom. Depois a gente quer comprar casa. Aqueles que são corajosos, de verdade, e que amam a Deus e que obedecem a sua palavra, querem casar. E Deus faz milagres, viu? Pode ver que a gente está casado aqui, é bênção de Deus. Depois a gente quer fazer viagem, né? Cruzeiro no Mediterrâneo. A gente passa a vida inteira esperando um bocado de coisa. Mas as pessoas que não têm Deus, elas tentam a todo custo ignorar que existe uma agenda, que quer você esteja esperando, ou quer você não esteja esperando, você vai ter que cumprir. E essa agenda é com os joelhos no chão, diante do trono do Todo-Poderoso Deus. Filipenses 2, que nós lemos aqui na abertura, diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O dia do Senhor vem. O que esse dia vai significar para você? Você não pode responder para mim, mas você precisa responder para Deus. O profeta Isaías, eu quero concluir com esse texto. O profeta Isaías disse lá em Isaías capítulo 55: buscai ao Senhor enquanto Ele está próximo, perto. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o perverso o seu mau caminho e venha para o caminho de Deus, porque no Senhor você encontra satisfação. Lá no texto ele diz: vinho e leite, sem preço. Você não vai ter que pagar nada pela satisfação, porque nós temos o nosso coração satisfeito pela presença de Cristo. Ele resolve as nossas fomes, Ele acaba com os nossos vazios, Ele enche a nossa alma, Ele nos dá força para suportar o inimaginável, e Ele nos guarda seguros e nos conduz até o trono da glória, até o trono do Todo-Poderoso Deus, de onde aguardaremos juntos pelo dia da vitória do Cordeiro, pelo grande dia do Senhor. O meu desejo como pastor é que todos vocês que estão aqui, todos que nos assistem, façam parte desta igreja gloriosa de Cristo, que sofre no tempo presente, mas que um dia estará junto com Cristo, julgando o mundo, porque Cristo nos salvou por sua graça, por seu favor. Não espere que este universo se dissolva para que você creia.
Quando ele diz que as estrelas vão cair do céu, significa que o Criador simplesmente vai apagar o brilho delas, vai tirá-las de lá, vai apagar o sol, vai apagar a lua. E quando o mundo foi criado, o mundo começou em trevas, e quando o mundo for acabado, ele vai acabar também em trevas. E nesse dia, ai dos moradores da terra, que não temerem a Cristo Jesus. Eles pedirão que os montes caiam sobre eles. Não seja você um deles, mas creia no Senhor e renda sua vida a Ele, enquanto há tempo. Porque hoje, graciosamente, Ele te convida. Hoje ainda Ele se relaciona conosco como o Cordeiro Salvador e Redentor. Mas um dia, Ele voltará como juiz. Aí você não terá mais alternativas. Hoje é dia de se render a Cristo. Você que está aqui e ainda não fez isso, faça isso hoje. E se você nos acompanha pela internet, ore aí em sua casa, mas faça isso hoje. Examine o seu coração, examine a sua vida, a sua alma. Veja se realmente você tem depositado toda a sua confiança em Cristo Jesus. Se o seu coração realmente está rendido a Ele, se Ele é o Senhor da sua vida. Creia nele de todo o seu coração. Hoje é dia oportuno, hoje é tempo oportuno do Senhor para a sua vida, para as nossas vidas. Não deixe essa oportunidade passar. Nós não somos senhores do tempo, nós não somos senhores da vida, nós não somos nem sequer senhores do nosso dia. É o Senhor que sabe de todas as coisas, é o Senhor que governa todas as coisas. Como eu disse para vocês, algumas semanas atrás de noite, meu coração disparou. E eu tenho que confessar agora, eu fiquei com medo. Eu também fiquei com medo. Embora eu gostasse e quisesse muito ver o trono da glória. Mas nós não queremos morrer. Nenhum de nós quer. Nós não sabemos o que vai acontecer nesta noite. Por isso você não pode deixar esse assunto para amanhã. Esse assunto é um assunto de hoje. Se Deus falou com você sobre esse assunto hoje, se Deus te trouxe aqui, ou te fez ligar uma câmera para ouvir isso hoje, um computador para ouvir isso hoje, é porque Deus queria falar com você isso hoje. Não deixe isso para amanhã. Esse é um assunto de agora, do Senhor com cada um de nós. Feche os seus olhos, vamos orar. Ó Deus bendito, nós te somos muito gratos, ó Deus, porque aquilo que o Senhor revelou a João e a nós também pela tua palavra, nos traz conforto e nos traz esperança, porque sabemos, ó Deus, que quando todas as coisas aqui passarem, nós estaremos diante do teu trono de glória e de graça, e nós, ó Deus, receberemos do Senhor esta herança bendita nos céus, por causa de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Nós herdaremos, ó Deus, uma vida absolutamente inimaginável, de alegria plena, de satisfação plena, de regozijo, de comunhão com o Senhor absolutamente plena, coisa que nenhum de nós merece, sem envelhecimento, sem dor, sem choro, sem luto, sem lágrimas, absolutamente felicidade, no sentido mais profundo e exato da expressão. O Senhor nos dará isso, ó Deus, e tudo isso de graça, porque quem pagou por isso foi o teu Filho, que se entregou em nosso lugar na cruz do Calvário. Portanto, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que com todo o nosso coração, toda a nossa alma, nós creiamos em Cristo Jesus e nos rendamos diante dEle. Se alguém porventura não fez isso ainda, ó Pai, que o Senhor convença esses corações, porque só o Espírito do Senhor pode fazer isso, e plante dentro desses corações uma viva esperança, uma vida abundante de satisfação no Senhor. Tire o vazio, ó Deus, tire o peso da culpa, do pecado, e encha, ó Deus, de alegria, e encha, ó Deus, de regozijo no Senhor. Que assim, ó Deus, seja na vida de cada um que ouve esta mensagem nesta noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, depois de ter dado graças, Ele tomou o pão, tomou também o cálice, Ele orou, deu graças e compartilhou com seus discípulos, dando um novo sentido à Páscoa. E quando Ele tomou o pão, Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Quando Ele tomou do cálice, Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue.
bebei dele todos, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte de Jesus, até que ele venha. Os filhos de Deus rendem sua vida a Cristo, e têm o privilégio de celebrar da mesa do Senhor, deste sacramento. E o que esse sacramento é para nós? Ele é alimento espiritual para a nossa alma. De Cristo de forma alguma, mas é a presença espiritual de Cristo para nós. E assim como o pão alimenta o estômago, Cristo alimenta a nossa alma. Este cálice simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz para o perdão dos nossos pecados. Quando bebemos do cálice, óbvio que nós não estamos bebendo o sangue de Cristo, mas bebemos este cálice que simboliza o lavar regenerador do sangue de Cristo sobre nós, do Espírito Santo atuando na nossa alma, bênção de Deus sobre a nossa vida. Por isso, se você é membro de uma igreja evangélica, está em comunhão na sua igreja, você é convidado a participar conosco. Esta mesa não é a mesa de quem merece, essa mesa é a mesa da graça, é a mesa de quem precisa. E você que é crente, seja desta igreja ou de outra, você sabe que você precisa. Eu não tomo dessa mesa porque eu não tenho pecado, eu tomo dessa mesa porque eu preciso do perdão e da misericórdia do Senhor para os meus pecados. E eu sei que em Cristo Jesus eu tenho esse perdão. Hoje nós vamos celebrar um pouco diferente. A gente tem a oportunidade de melhorar em tudo quando a gente é colocado numa crise. Vocês vão receber esse kitzinho, pode até virar de cabeça para baixo, não vaza, que legal. E aí é o seguinte, nós vamos comer o pão juntos. Você recebe, aguarda com ele aí nas suas mãos. Depois que todos forem servidos, você vai abrir a primeira tampinha de cima, nós vamos comer o pão juntos. Depois você abre a segunda tampinha, e nós vamos tomar o cálice juntos. Então você vai receber o seu kitzinho, como a gente faz tradicionalmente aqui na igreja. Os presbíteros vão se colocar em pontos estratégicos, você vai lá, pega o seu kitzinho, e depois, todos juntos, depois que todos forem servidos, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Que o Senhor nos ajude, que nos abençoe a tomarmos deste pão e deste cálice, para a glória do nome de Cristo e para o fortalecimento da nossa alma. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim, disse Jesus. Este cálice é aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim, disse Jesus.